encontra aqui esse 2 Samuel 7:22, né? Onde mostra aqui, olha, portanto, grandíssimos és, ó Senhor Deus, né? Porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, né? Além desse, nós podemos encontrar claramente ali em Êxodo 20, né, irmão Paulo? Algumas pessoas dizem, crer na Trindade, isso não tem problema nenhum, né? Eu creio, tu não crê, então está tudo muito bem. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, existem motivos, né, para nós meditarmos. Primeiro, questão de adoração, né? Nós falamos até um pouco na live anterior, né, irmão Paulo? A questão de adoração mostra adoração ao Pai e ao Filho, né? Então, quando você começa a adorar três, aí fica um pouco mais complicado na sua vida, né, religiosa, né, espiritual. A lei de Deus, ela é muito clara, né, irmão Paulo, quando diz ali, não terás outros deuses diante de mim, né? Ele não diz, não terás outros deuses diante de nós, né? De nós. Então, quando eu também defendo a Trindade, o correto seria, não terás outros deuses diante de nós, né? E ainda o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele ainda vai além, quando ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina, e da doutrina, né? Então, persevera nestas coisas, fazendo isso para te salvar a ti e aos que te ouvem, né? Então, irmão Paulo, tem aí reflexos realmente, a questão, na sua visão, tem reflexos na questão crer, não crer? Isso é algo que tem importância? E o que você poderia dizer em torno de não terás outro Deus diante de mim? Exato. Esse mandamento, quando o Eterno o escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, ele não confiou a homem nenhum. O próprio Moisés, ele não teve esta honra, né, de escrever esse documento, que é o mais importante documento de todo o universo, né? Então, esse documento foi escrito pelo dedo de Deus. Então, quando o Eterno diz, não terás outros deuses diante de mim, então ele está dizendo aí qual é o mandamento mais importante de todos. É verdade que todos são importantes, mas esse é o mais importante. Inclusive, a gente aprendeu que o primeiro mandamento ele está a partir do verso 3. Mas se o irmão João mostrar aí antes, irmão João, os versos 1 e 2, a gente vai ver, olha, aí começa a identificação de quem é este mim, não é? Uma vez eu vi uma explicação muito interessante do nosso amado irmão Alexandre Botelho, onde ele nos chamou a atenção para esse fato. Eu não tinha ainda acordado para isso, até porque a escola de onde eu vim e onde eu passei 41 anos, ela usa apenas do verso 3 em diante. Mas quando a gente lê, então falou Deus, embora a palavra Deus seja um título, mas a Bíblia Sagrada, quando usa essa expressão, sobretudo com o D maiúsculo, refere-se a um ser único do universo. Porque a palavra Elohim, ou Eloheinu, pode significar Deus verdadeiro, Deus falso, né? Pode significar também ídolos, juízes, anjos, etc. Mas o sentido primordial é com relação ao eterno. Então, na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, aí fala em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o tetragrama, né? Indecifrável ou impronunciável, né? Então, quando Yahvé, ele falou essas palavras, ele disse, eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ele se identifica, e ele é único no universo. Aí, então, ele acrescenta, não terás outros deuses diante de mim. Aí, fecha, né? Aí, com chave de ouro, realmente, esse maior de todos os mandamentos. Inclusive, irmão João, essa questão da adoração a Cristo, não é? A gente tem o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, né, 21 a 23,
onde ele diz que a adoração plena, o culto Ao Pai. solene, é ao Eterno, a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que é o único que tem direito pleno à adoração. E Cristo ensinou isso. Então, quando Cristo ensinou isso, para a gente tem um significado muito forte. É verdade que a gente tem um respeito profundo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o divino Filho do Eterno, não é? O reverenciamos, não tenha dúvida. Um dia a palavra de Deus diz que todos nós haveremos de nos prostrar diante de Cristo e o faremos com todo o respeito, com todo o amor, mas o culto supremo é devido a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, não é? Inclusive no Apocalipse, a gente vê nas versões mais fiéis que todo o corpo celeste se prostra diante de Deus e do Cordeiro. Mas quando se refere à adoração estrita, então diz, e adoraram a Deus, né? Então, nesse momento, mesmo estando Deus e o Cordeiro no trono, mas a adoração, o culto supremo é ao Eterno. E Cristo disse que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai, ele procura a esses que assim o adorem. Né? Complementando aí, irmão Paulo, exatamente o que você falou aí. A Apocalipse ele mostra aqui claramente em relação ao Cordeiro, né, que é o Cristo, né, que foi morto de receber o poder, né, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Né? Mas existe realmente uma diferença, onde Cristo mesmo disse ao Senhor teu Deus adorais, só ele darás culto. Exatamente. Darás culto.